majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Vamos estar lendo Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos capítulo 10, o versículo é o 46 em diante. Amém? Todos já acharam? Amém? Diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que se ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram-no o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Senhor, a tua palavra é maravilhosa. Nós damos graça ao Senhor para a tua palavra, que ela se renova a cada manhã.
Nós precisamos, estamos aqui para ouvir Tua palavra, para que o Senhor venha colocar em cada coração um nível a mais de fé, de restauração, de graça, para que todos possam sair daqui, Senhor, cheio da Tua palavra, e aonde ela chegar, possa alcançar vidas e serem tocadas profundamente. Que seja hoje um momento de cura, de restauração, de libertação. Usa nossas vidas, Senhor, pois precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Nessa ministração de hoje, queremos trabalhar sobre o ponto que, trocando o manto da maldição por um que glorifica a Cristo. Trocando o manto da maldição por um manto que glorifica a Cristo. Quando falamos de manto, capa é a mesma coisa, né? Ela era uma peça de um vestuário que era usado sobre a túnica. O povo hebreu usava aquele vestidão, né, túnica, e eles colocavam uma capa sobre a sua roupa. Só que essa capa, esse manto, ele não é só para uma indumentária da veste, não era só para cobrir, né, para embelezar. Ela tinha algo simbólico, tanto no sentido espiritual como no sentido natural das coisas, né? Os reis usavam mantos, só que os mantos dos reis eram um manto, né, com um tecido melhor, com uma abordagem diferente. Ou seja, o manto também passava autoridade, né? Ou seja, riqueza, poder. Isso também tinha a ver com o manto. Os pobres também usavam manto, né? Mas por quê? E como que eles usavam? Usavam para proteção do frio. Eles tinham manto, e na hora do frio, às vezes no deserto, à noite, eles cobriam-se com esse manto, né? E a Bíblia fala que para muitos aqueles era o seu único refúgio. Então a importância do manto para o povo daquele tempo. Hoje nós não usamos mais isso, capa, essas coisas assim, você não vê, mas na época era algo muito importante. A Bíblia, ela fala até em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 13, que uma viúva ou um pobre, se ela tivesse devendo ao seu credor, e se a única coisa que ela tivesse fosse um manto, ele era proibido tirar o manto dela. Se ela tivesse que pegar o manto como penhor, ela não poderia tirar, porque o manto era sua proteção, sua única proteção, e tirando isso, ia trazer transtorno, levar as pessoas às vezes até a morte, né? Quando falamos de manto, entendemos também de uma forma simbólica, porque o manto também, ele fala sobre autoridade, ele fala sobre cobertura. O manto também nos traz a direção de poder, de unção, de proteção. Está debaixo do meu manto, está debaixo da minha proteção, né? Mas também na Bíblia fala no Salmo 109, versículo 18, que existe também sobre o manto da maldição que encobre muitas pessoas. Então existem muitos que estão debaixo de um manto, de uma cobertura, né, de maldição. Quando falamos de manto, nós encontramos vários personagens da Bíblia, né, que nas suas histórias se entrelaçam em relação ao manto. Por exemplo, quando nós falamos de Elias e Eliseu, uma das figuras, né, bíblicas marcantes, Elias e Eliseu. Eliseu foi sucessor, foi discípulo de Elias, mas quando Elias foi levado aos céus, o que Elias deixou para o seu sucessor? O seu manto, a sua capa, né? E isso estava dizendo o quê? A autoridade. Estou passando para você, Eliseu, a minha autoridade. Quando alguns homens da Bíblia, quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia fala que pegaram o manto de Estevão e colocaram aos pés de Saulo. Ou seja, que autoridade. A Bíblia fala que Jesus, quando foi levado para ser crucificado, antes disso, para ser julgado por Herodes olha para Jesus, e Herodes pega a sua capa, pega uma capa, né, toda enfeitada, e coloca em Jesus, né, como se fosse o rei, e manda Jesus de volta, ou seja, escarnecedor. Então o manto, ele passa para a gente, ele mostra, ele demonstra o que a pessoa é, ou aquilo que fizeram com a pessoa. Qual é a autoridade que ela recebeu, que ela tinha, e o que ela vem vivendo. Só que nessa administração de hoje,
eu não quero falar sobre todos os mantos da Bíblia, né? Não quero falar sobre isso, eu quero falar justamente sobre o manto que estava sobre a vida do Bartimeu. Alguns mantos que estavam para ali. Primeiramente, eu quero estudar esse texto com vocês, né, sobre o manto da maldição que estava sobre a vida de Bartimeu. Ele tinha sobre si alguns mantos, e no sentido simbólico da palavra, que manto, tá? Esse manto era o peso, era a situação que estava sobre a vida dele, que eu quero que você estude comigo hoje, ainda com a sua Bíblia aberta, e possamos estar fazendo assim uma reflexão de quais são os mantos que nós precisamos nos livrar delas, né? E possamos realmente sair daqui hoje vendo aquilo que o Senhor tem para nós possamos enxergar poderosamente hoje. Amém, queridos? Amém. Então, querido, Bartimeu tinha sobre si o primeiro manto que eu vejo, que eu quero pelo menos trabalhar aqui na vida do Bartimeu, é a perda da identidade. É o manto da perda do seu nome. Primeiro que Bartimeu não era nome dele. Bartimeu, a palavra bar quer dizer filho. Timeu era o nome do pai dele, ou seja, filho de Timeu. Então já era um jovem, um homem, que perdeu a sua identidade no meio da sua trajetória bíblica, né? Filho de Timeu, assim ele era conhecido. Se você virasse para algumas pessoas e perguntasse assim, como é que é o nome daquele mendigo, daquele cego? Ninguém sabia, falava o nome da situação familiar. Não, aquele ali é filho de Timeu. Mas o nome dele, não interessa, que ele é filho de Timeu. Agora, por que filho de Timeu? Né? Por que ele foi denominado assim? Por que ele foi reconhecido assim? Por que chamavam ele de filho de Timeu? Então, querido, isso que eu vou falar aqui agora, isso não está na Bíblia. O que eu digo que não está na Bíblia, né, é algo que historiadores que foram contados, histórias, né? Então pode ser real, como não pode ser real. Mas a fonte que passou isso é uma fonte até bem confiável. Quem contou essa história se chama um historiador chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele foi um judeu, né? Ele viveu em torno do ano 30 ao 100, aproximadamente isso aí, né? Então bem próximo a Jesus. Então esse homem chamado Flávio Josefo, e ele contou essa história, narrou em seus livros o que aconteceu com a história de Timeu, tá? Para a gente compreender um pouquinho o que aconteceu com Bartimeu, a gente precisa conhecer um pouquinho a história do pai dele, né? Embora a Bíblia não conta a história do pai dele, né? A nossa fonte de revelação é a Bíblia, não são fundos históricos, mas a história que vem para dar uma luz, orientação em alguma parte, é importante nós compreendermos, né? Então, esse Flávio Josefo, ele fala que Bartimeu, cujo nome significa filho de Timeu, ele fala que Timeu foi um general que servia a Israel, né? E esse homem que servia a Israel, ele era um homem bem sucedido na região, mas quando o Império Romano ele dominou Israel, esse Timeu, ele foi tirado do seu cargo, e ele perdeu tudo. Timeu perdeu tudo. O que Timeu começou a fazer então? Timeu, né, ele começou a criar revoluções, revolta contra o poder de Roma. Então ele pegava o povo, começava a falar assim, olha, ele tirou nossos bens, começou a cobrar imposto, nós vamos detonar com Roma, vamos acabar com Roma. E ele começou a se levantar e falar e fazer motins em vários lugares que o governo romano fez. Quem é que está levantando, fazendo barulho contra a gente? Isso aí já é antigo, né? Ah não, é Timeu. Então vamos dar um jeito em Timeu. Então pegaram Timeu, crucificaram Timeu. A crucificação era algo normal, era uma forma de morte que era muito usado naquela época, né? Quando Jesus, por exemplo, foi morto, Jesus foi morto crucificado, mas não foi só Jesus, os ladrões também foram mortos, crucificados. Então era uma forma normal no seu tempo de matar as pessoas, né? A forma de morte era assim, a sentença de morte era a crucificação. Então pegaram Timeu, crucificaram Timeu, colocaram Timeu lá, todo mundo vendo, olha só, quem se levantar contra o poder de Roma, vai acontecer isso aí. Só que eles não se contentaram em matar Timeu. Segundo conta a história, além de matar Timeu, eles chamaram seu filho. Isso era muito normal. Até alguns reis
quando matava o rei, algum império dominava outro império, a primeira coisa que eles faziam era matar o rei. Só que não matava só o rei, matava a sua família toda. Por quê? Deixar alguém vai se levantar. Só que com Bartimeu eles fizeram algo que eu acho que para mim é até pior. Eles não mataram o filho de Timeu. Como ele não tem nome, eu vou chamar ele de Bartimeu aqui, vocês vão entender o que eu estou falando, amém? Não tem nome dele, Bartimeu, filho de Timeu. Então pegaram o filho de Timeu, viram assim, ó, seu pai está crucificado, seu pai está morto, agora com você, nós vamos tirar a sua vista. Eles arrancaram a vista dele, arrancaram a vista dele. Para quê? Para que todo o povo de Israel, quando olhasse para ele, falasse assim, esse rapaz, ele é filho de Timeu, que morreu porque se levantou contra o rei de Roma. E esse jovem morreu para ele também ser exemplo para todos nós, que qualquer um que se levantar contra o novo império, vai acontecer a mesma coisa que ele. Então, olha só, a trágica história que veio sobre Bartimeu. Ele perdeu a sua identidade, perdeu sua história. E ainda conta a história, que pegaram a capa de Timeu, a capa de general, de general, de autoridade que ele era, e ainda colocou sobre Bartimeu, sobre seu filho. Além de arrancar suas vistas, primeiro matou seu pai, depois arrancou suas vistas, depois pegou a capa e colocou sobre ele. Então esse jovem ele cresceu com toda essa maldição na sua trajetória. Primeiro que ele não tinha nem mais nome, foi conhecido. E o nome, querido, é algo importante, principalmente dentro de um contexto bíblico. O homem sem nome, o homem no sentido genérico, podemos dizer que é uma pessoa sem reputação, ou mal visto pela sociedade. Tem pessoas que você não sabe nem o nome dela, mas você já fala alguma situação e todo mundo sabe quem que ela é. Não é? Aquele traficante e tal, aquele cara que é assim, aquela mulher que é assim. Ou seja, a pessoa perde a identidade pela situação que aconteceu na sua vida, O nome, ele pode abrir portas e honrar o nome do Senhor, mas o nome às vezes pode fechar portas para nós, conforme a nossa decisão, conforme a nossa postura. E isso não foi diferente na vida desse jovem chamado Bartimeu. Ele perdeu o nome. Eclesiastes, querido, capítulo 7, versículo 1, diz que o bom nome é melhor do que qualquer perfume finíssimo. A importância do nome. Existem pessoas que já não têm mais, o seu nome já não é mais honrado, perdeu, a história perdeu, está sob uma maldição, da sua vida, do seu passado. Ele só consegue olhar situações que lhe traz desesperança. Então nós ficamos marcados por essas situações. Existem nomes, existem pessoas que são marcadas. Por exemplo, nome Judas. Se eu falar assim, gente, Judas, quem é Judas para você? Quem é Judas? Traidor. Alguém aqui, eu acredito que sim, mas quantos aqui sabiam que Judas, além de discípulo de Jesus, era tesoureiro dos discípulos de Jesus? Quem realmente sabe disso, levanta a mão. Olha, pouca gente, um bom número não sabe, mas poucos. A maioria não sabe que Judas era tesoureiro de Jesus. Inclusive roubava, Judas roubava. Ele roubava, a Bíblia fala sobre isso. Mas Judas era o tesoureiro, só que ele não ficou reconhecido como tesoureiro de Jesus, ninguém fala nisso. A história dele diz que Judas foi o traidor. Amém, queridos? Amém, misericórdia. Se eu falar para vocês, por exemplo, o nome como Hitler, o que vem à mente de vocês? Holocausto, um homem sanguinário, um homem que matou milhares de pessoas. Quando eu falo para vocês um nome, por exemplo, como Martin Luther King, o que vem à mente de vocês? Quem conhece? Um homem que lutou contra a desigualdade racial e social nos Estados Unidos. Então um homem foi usado. Quando eu falo para vocês sobre Pelé, vou falar de Pelé, o que vem na cabeça de vocês?
Futebol, o cara conquistou. Se eu falar com vocês Maradona, sangue de Jesus, não, vamos... É ou não é? E você? Quem é você? Qual é o seu nome? Ah, meu nome é Marcos Cavaleiro. Mas não é isso que eu estou falando. É como você é visto, como as pessoas olham para você, como realmente você é, como a sua família olha para você, como a sua igreja, como a sociedade olha para você. Muitos, queridos, ela vem com a maldição sobre a tua vida, da perda da identidade. Às vezes tinha projetos, tinha sonhos, mas as situações feriram tanto que perdeu a identidade no meio do caminho. As pessoas tinham projetos, né? Vinha caminhando com uma direção certa, sonhavam, mas as situações da vida foi e tirou a sua identidade. Isso eu vejo como se fosse uma maldição que operou na vida da pessoa, não conseguindo a pessoa caminhar. Ah, pastor, um dia aconteceu algo comigo, então eu tinha toda a história, todo o projeto. Esses dias eu estava conversando, querido, sobre um rapaz, ele estudou comigo. Pensa numa pessoa inteligente, só tirava 10 na prova, só sentava com ele. Eu ia estudar com quem? Eu ia estudar com ele, cara, era bom. Entendeu? Cara, esse negócio de matemática, isso é uma coisa abençoada, né? Tal de matemática é benção demais. Mas tem gente que não consegue entender bem matemática. E eu sou um desses que não consigo entender. E o cara era bom. Eu falei assim, rapaz, esse cara tem futuro. Esse cara vai longe na vida. Esse cara vai... Irmão, de repente a pessoa ele entrou para o caminho das drogas. Acabou. Hoje ele anda na cidade como um doido, perdido. Perdeu a identidade. Uma pessoa com potencial de crescer, mas alguém foi e tirou a sua verdadeira identidade. Todos nós estamos aqui. Deus nos criou para que pudéssemos ter e tenhamos uma identidade. E Deus não tem para você uma identidade de morte, de frustração. Deus não tem para você uma identidade de perdição. Deus tem para você uma identidade de conquista, de vitória. Amém, queridos? Mas muitos caminham debaixo dessa identidade do passado, de algo que lhe arrancaram, de algo que lhe fizeram. E esse jovem, Bartimeu, não era diferente. Além disso, querido, além de perder a sua identidade, ele trazia sobre si um manto da escuridão. O que é o manto da escuridão? Ele não conseguia enxergar, a sua visão lhe foi tirada. Ele não conseguia enxergar, um homem sem visão. Ele era um homem sem projetos, sem conseguir conquistar nada. O objetivo de tirar a visão é parar com o sonho de liberdade. Eu matei seu pai Timeu, porque seu pai Timeu queria o que? A liberdade. Eu vou matar você, para você não se levantar como seu pai, para você não fazer a mesma coisa do que ele. Então vou tirar a sua visão. É isso que o adversário faz. Ele pega a sua história, ele pega a história do seu passado, da sua família, e ele começa a querer matar lá de trás. E quando chega em você e fala assim, olha, além de tirar a sua identidade, não te dá um recurso, não te dá um direcionamento, eu vou tirar a tua visão, para que você não consiga olhar, não consiga enxergar, você vai ser um cego. Você vai andar no meio de um monte de pessoas, vai ouvir várias coisas, vai poder falar algumas coisas, mas não vai conseguir enxergar nada. E uma pessoa que não consegue enxergar, querido, ela está declinada, ela está ordenada ao declínio. Uma pessoa que não consegue caminhar, não consegue ver aquilo que Deus tem para a vida dela, ela vai acabar, ela não vai avançar, ela não consegue, ela começa um projeto e ela para. Quando o inimigo tira a sua visão, você recebe sobre si a capa da escuridão. Debaixo dessa capa, seus sonhos desaparecem, suas motivações se desvanecem, e a única coisa que você passa a enxergar são as suas deformações. Não tem mais motivação, não consegue projeto, nada. Você só começa a olhar que você não é um cego. Foi o que aconteceu com Bartimeu. Acabou o sonho do rapaz.
A única coisa que ele enxergava é: eu sou cego. É assim que o diabo tem feito na vida de muitas pessoas. Ele tira a graça. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, está dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele quer tirar a sua visão. Perder a visão aqui, querido, é no sentido espiritual. Perder a visão quer dizer perder a fé. Perder a visão quer dizer a incapacidade de ver, né, ou entender as verdades bíblicas. Sabe quando o diabo tira a sua visão? É quando você já não começa a ver expectativa no reino de Deus. Quando você já não começa a ver o trilho que você deve andar. Um homem sem visão, o que ele faz, querido? Ele não tem direção, não tem rumo, ele anda para cá, para lá, dá, né, bate a cara aqui, quebra a cara lá, cai aqui, levanta ali, fala com ele, não quer te escutar porque ele não tem visão. Não anda com você, não tem visão. Quando nós entramos na maldição da perda da visão, nós perdemos a graça em servir e ir para a casa de Deus. Falar das coisas de Deus realmente não edifica mais. Aí a pessoa começa a entregar ministério, entregar cargos. E a única coisa que ele começa a falar, uma pessoa que não enxerga, ela faz duas coisas bem. Ela ouve muito bem e fala muito bem. Porque ela desenvolve mais essas funções. Quando a pessoa perde a visão espiritual, ela começa a ouvir tudo que é voz que fala com ela, porque ela não consegue ter mais rumo, e ela começa a falar coisa que não é para falar. Então nós não podemos perder a visão espiritual. Nós não podemos estar debaixo do manto da escuridão. O manto da escuridão é o manto da falta de revelação da palavra e a falta da revelação de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Se existe alguém aqui fora desse manto da visão, se existe alguém aqui que a sua vista está ofuscada, se você não está conseguindo ver a revelação da palavra, se você não está vendo a direção de Deus para a tua vida, se você não conseguiu enxergar isso ainda, eu quero profetizar que esse manto de maldição vai cair sobre a tua vida hoje. Eu quero profetizar que você vai ver e vai entender que a sua direção está debaixo da graça de Deus e andando debaixo da graça do Senhor Jesus. Mas uma coisa vai puxando outra. Esse homem Bartimeu, além de perder, né, além de estar debaixo dessas capas da maldição, ele também estava debaixo do manto da escassez. Olha como é que o diabo vai fazendo com a vida do homem. O que é manto de escassez? Esse homem agora passou a mendigar. Ele mendigava, ele estava na rua, não enxergava. A única coisa que ele tinha consigo era aquela capa maldita. E além dessa capa tinha outras maldições que a história carregava. Perda de identidade, perda de visão. E a única coisa que ia fazer é o quê? É mendigar, é a escassez. Um homem preso no manto da maldição, para sobreviver mendigo, dependendo de esmola. Agora, quantos homens, quantas mulheres de Deus estão debaixo do manto da escassez espiritual? Sabe como é que você está debaixo? Quando você está debaixo da escassez espiritual, é quando você depende de um de outro para ficar orando, para trazer uma palavra para você. Tem pessoas que têm uma escassez espiritual tão grande, querido, que ela não consegue orar ao Senhor. Ela não tem intimidade, ela não tem visão. Não tem visão. História frustrada, ela começa a mendigar. Tem gente que anda de galho em galho, pula para aqui, pede aqui, pergunta a um: irmão, ora por mim, ora, desesperado. Não é que seja pecado você pedir alguém para orar por você. Não é que você não pode e não deve. Não, nós devemos orar uns pelos outros. A Bíblia fala com isso. Mas pessoas que ficam atrás de revelação, de profecia, que ficam atrás de palavra aqui, que anda lá atrás de palavra, porque está vivendo uma escassez espiritual. Ele não tem intimidade com Deus, precisa que outro que tenha intimidade para trazer algo. Se você está assim hoje, eu quero profetizar que você não vai ser esse homem e essa mulher que mendiga a palavra de outras pessoas sobre a tua vida. Contei que uns 10 amém, os 10 vão receber. Amém? Eu creio que os 10 vão receber. Os outros também, se o Senhor, pela misericórdia, vai receber. Então você precisa, querido, entender isso, que são mantos de maldição que o adversário tem colocado na igreja de hoje, para que você não entenda, para que você não caminhe. E o quarto manto
que Bartimeu também estava sobre a vida dele. Quarto manto de maldição era a barreira que não permite ele receber o milagre. Quantas pessoas, queridos, vêm à igreja, caminham, sabe, vê Jesus operando, mas não conseguem receber o milagre. Não conseguem. E Bartimeu não era diferente. Ele sobre si carregava a capa que separava de Jesus. E qual era essa capa? Qual era esse manto? Esse manto era a multidão que começou a gritar e não deixar ele encontrar com Jesus. Bartimeu começou a gritar ao Senhor, ele ouviu que o Senhor estava naquele lugar, ele ouviu que o Senhor estava chegando. E a Bíblia fala que a multidão começou a repreendê-lo, dizendo assim: olha, não atrapalhe o mestre, cala sua boca. Aí começa a jogar na história, começa a mexer na história e dizer que ele é seu mendigo, seu cego. Fica quieto, cara. Infelizmente essa capa tem em todos os lugares, né? Quantas pessoas, querido, ele cria essa barreira para você caminhar para a casa do Senhor. Quantas pessoas? Muitas vezes você sabe aonde é o caminho, você sabe o que tem que fazer, você sabe qual é a direção, mas quando você vai caminhando, né, muitas pessoas se levantam e dizem assim: filho, não vai para a igreja não, não toma essa posição na tua vida não, olha, faz isso aqui, ó, faça assim, anda assim. Quantos, queridos, estão vivendo essa barreira? Mas a Bíblia fala que Bartimeu clamou ao Senhor, amém? Se você quer vencer essa barreira hoje, você precisa clamar ao Senhor Jesus. Amar o Senhor Jesus. Então nessa segunda etapa aqui, para concluir, eu quero que vocês entendam como Bartimeu conseguiu se livrar do manto da maldição. Isso é o mais importante. Como ele conseguiu se livrar? Primeiro, ele aprendeu a ouvir a voz certa. Amém? Ouvir a voz certa. Muitas vozes têm se levantado, reivindicando ser certo, enganando a muito, falando que é o evangelho. Então hoje você ouve todas as vozes. Todas as religiões hoje dizem que são certos. Dificilmente você vai ver uma religião dizendo assim: não, nós somos certos. Agora no Brasil já estão aí se organizando para fazer a marcha, né, do satanismo. Isso é no Brasil. Quem é o satanista? As pessoas que adoram o diabo. Então daqui um dia vocês vão ver aí passar, isso vai passar na televisão, com certeza vai passar, né, as marchas dos satanistas. E eles falam que o diabo é o certo, né? Aí você vai isso em todos os lugares, alguém disse, alguém influente da igreja disse aí há poucos dias, isso está aí no noticiário, que todas as religiões estão certas, porque todas as religiões louvam um Deus, e esse Deus, querido, isso é voz de engano. Nós precisamos identificar, para você ser liberto da maldição que se rodeia, você precisa identificar qual é a voz que você está ouvindo. Nós precisamos identificar, no meio do barulho, no meio da opressão, no meio das desgraças que nos rodeiam, nós precisamos identificar qual é a voz que vai dar o rumo para a sua vida. Qual é a voz? Se você entender que é a voz de Deus que vai dar direção para a tua vida, e você ouvir a sua voz, você vai ouvir, vai ser bem sucedido e vai crescer, e Deus vai te dar a visão espiritual. Precisamos ouvir a voz. Ouvir a voz. Para você ouvir a voz de Deus, querido, você precisa ler a Bíblia, você precisa entender a palavra, você precisa buscar se alimentar da palavra de Deus, né? Segundo passo que Bartimeu deu, ele, além de ouvir a voz certa, ele clamou ao Senhor até ser ouvido. Ele clamou ao Senhor até ser ouvido. Ele não simplesmente falou assim: Deus, estou aqui, ó, e desistiu. Se ele fizesse isso, Deus não teria tocado nele. Jesus não teria curado Bartimeu. Ele só foi curado, querido, porque ele insistiu, porque ele clamou. E a Bíblia fala que ele clamava e clamava e clamava: e Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já conhecia, já tinha ouvido falar sobre Jesus, e ele começou a clamar. Nós precisamos clamar o Senhor. Mateus 7,7 diz: pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Muitos, queridos, ele começa com um projeto de oração, com um projeto de jejum, porque orar e jejuar é clamar o Senhor, mas muito no meio do caminho para. Quantas vezes você começou um jejum e parou? Quantas vezes você fez um voto ao Senhor e parou? Hein?
Está chegando aí de dezembro, está chegando aí. Semana que vem já é dezembro, né? Semana que vem já é dezembro. Aí você começa a fazer aquele voto. Não, esse ano eu vou orar mais. Você fez voto. Senhor, dia 31, Senhor, esse ano eu vou pregar mais a tua palavra. Você fez um voto. Senhor, eu vou fazer um jejum disso. Aí chega em fevereiro, já esquece um. Aí Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 fala assim para você: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos, tolo quer dizer sem inteligência, sem conhecimento, sem juízo, os tolos desagradam a Deus, cumpra o seu voto. Aí, querido, aí sabe o que acontece? Senhor, eu vou fazer um projeto de oração, vou jejuar, Senhor, por causa dessa causa. Aí no meio do caminho já não jejua mais. Aí sabe o que Deus faz? Ele não tem interesse. Bartimeu, quanto mais as pessoas aproximavam dele e mandava ele calar, mais ele clamava ao Senhor Jesus. Você precisa sair daqui entendendo. Quanto mais as pessoas levantar contra você e falar assim, isso não vai dar certo. Quanto mais as pessoas falar com você assim, para com esse jejum. Quanto mais as pessoas falar com você, para com essa oração. Quanto mais as pessoas falar assim, ó, Deus não vai te ouvir. Querido, fazendo oração com a motivação certa, continue orando e clamando e buscando o Senhor, porque Deus vai ouvir o seu clamor. Deus vai ouvir o seu clamor. Eu creio nisso sobre a tua vida. Amém, queridos? Agora um outro passo importante que Bartimeu ele tomou, ele se desprendeu do seu manto antigo. A Bíblia fala que quando Jesus chamou aquele homem, Bartimeu já não tinha mais casa, Bartimeu não tinha carro, Bartimeu não tinha poupança, dinheiro na poupança, ele já não tinha reputação, ele não tinha nada mais a não ser um manto que lhe cobria. Que ele cobria na hora da chuva, que ele cobria na hora do frio. A única coisa que ele tinha é aquele manto. E a Bíblia fala que quando o Senhor chamou Bartimeu, o que ele fez, querido? Ele acompanhou, pegou aquele manto e jogou aquele manto fora e disse, eu não vou mais precisar disso. Porque aquele manto não era só uma capa, aquele manto simbolizava muito para ele. Aquele manto simbolizava também a maldição que estava sobre a vida dele. Ou seja, muitos ouvem, clamam ao Senhor e caminham para a casa do Senhor, mas continuam carregando um manto de maldição, manto do passado, manto da falta de visão, manto da fraqueza espiritual, manto da falta de ânimo. O manto, querido, que não cresce. A palavra de Deus diz em Gálatas 3,13 que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso lugar. Ou seja, na cruz do Calvário, querido, Jesus já declarou a sua libertação. Nós não podemos viver e carregar mais esses mantos de maldição sobre as nossas vidas, porque hoje nós somos cobertos com o manto do Senhor, né? O sangue de Jesus é infinitamente muito mais poderoso para nos libertar e para nos edificar e para nos fazer caminhar, mas nós precisamos nos posicionar. Amém, queridos? Qual é o manto que você está carregando hoje? Tem gente que não carrega, pastor, estou aqui, mas meu passado, pastor, aí começa a pegar aquele manto tudo de volta. Irmão, joga isso fora. Irmão, por favor, me ajuda aí, balança a pessoa do teu lado e joga esse manto velho fora, filho. Joga essa casca fora. Ô irmão, pastor, que lá em tem gente que guarda tanta desgraça, que sabe a data e a hora, né? Que dia que fulano morreu? Irmão, quer saber lá o dia que fulano morreu? Não sei nem o dia que nasceu. Morreu dia tal, tá vendo? Quer saber o dia que morreu? Em dia tal hora, aconteceu um acidente grave. Irmão, esquece isso, joga esse manto fora. Em dia tal dia, de tal mês, de tal ano, eu fiquei desempregado. Irmão, joga isso fora, vai olhar para frente. Não perca a sua visão olhando para trás, sabe? Começa a olhar para frente, começa a olhar o que Deus tem para a sua vida, queridos. Fica preso nessa capa suja, essa capa fedorenta, joga isso fora, está catingando, ninguém aguenta mais. Tem pessoas, irmãos, que ela não consegue sentir o cheiro do fedor que é a capa que ela carrega. Verdade. É pior do que essa gente fica aí, mendigo não toma banho. Mendigo, paulino não toma banho. Você passa do outro lado da rua, você não consegue, tanta caatinga. Mas tem gente que
que a caatinga dele não é por falta de tomar banho, não é por falta de perfume, não. Alguns são, mas a maioria não é. A maioria, a caatinga, é o que sai de dentro dele. Só fala troço ruim, só fala de morte, só fala de doença, só fala de troço de palhaçada, só fala de quem traiu. Não, joga essa capa fora, começa a falar coisa boa. Amém? A boca fala que o coração está cheio. O seu coração precisa estar cheio da presença de Deus, da graça de Deus. Começa a motivação correta. Joga essa capa fora hoje. Ninguém aguenta mais essa capa, irmão. É ou não é? Balança a pessoa, tá lá, você, irmão, acorda aí. É isso mesmo. Tem gente, irmão, que tudo para ele, você fala coisa com ele, nunca está bom. Você tem que estar pensando como é que você vai falar com ele, porque já sabe que vai mexer na ferida. Sabe o que mexe na ferida? Sabe o que mexe na ferida? Porque está todo machucado, porque não foi curado ainda. E quem foi curado, que teve um encontro de verdadeiro com Jesus, ele já foi curado. Então essa ferida, essa capa já foi embora. Se você está carregando essa capa, joga fora hoje, para o seu casamento ser abençoado. Às vezes você não está bem no seu casamento porque você carrega uma capa. Às vezes você não está bem com seus filhos, você carrega uma capa. Às vezes você não está bem lá no seu serviço porque você carrega uma capa que ninguém suporta. E não adianta falar que é crente, carregar capa. Nós precisamos ser crente, tratado, curado, restaurado do Senhor. Quando a capa vai embora, você vai ser bem no seu relacionamento, você vai ser bem com a sua família, você vai estar bem com Jesus. Problema todo mundo tem, mas você vai saber relevar isso. Então joga hoje a capa. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Agora, além de jogar a capa, precisa estar diante de uma motivação correta. Porque não adianta orar e não ter a motivação correta. Tem gente que ora, mas a motivação é errada. Então Jesus chama lá o Bartimeu. Amém? Chega o Bartimeu, alguém traz Bartimeu. Chega o Bartimeu cego, fedorento, mas sem a capa. A capa ficou para lá. Jesus ora. Jesus chega diante de um homem mendigo e cego e faz aquela pergunta clássica: o que você quer que eu te faça? Parece uma pergunta sem lógica. E parece que todos nós já sabemos qual é a resposta, óbvia. Chega para um cego e pergunta o que quer que faz. Quando você olha isso dentro de um contexto, né, só conforme está escrito na Bíblia, como você lê na Bíblia, é muito óbvio. Mas quando você olha o contexto histórico de quem foi Bartimeu e aconteceu com ele, a motivação de Bartimeu poderia ser uma motivação completamente diferente daquilo que você pensou. Bartimeu poderia chegar perto do Senhor e falar o seguinte: eu posso morrer hoje. Eu estou falando de suposições, tá, querido? Entenda isso. Ele poderia chegar diante do Senhor e falar assim: olha, eu posso morrer hoje, mas eu quero que o Senhor faça só uma coisa por mim. Faça justiça pela vida do meu pai e pela minha vida. Acaba com esses romanos. Manda fogo do céu, acaba com eles. Eu poderia falar: já perdi tudo mesmo? Posso morrer hoje? Existem muitas pessoas que chegam com a motivação errada diante do Senhor. Uma motivação de vingança. Senhor, coloca meus inimigos sobre meus pés. Aí pega até um texto bíblico que fala sobre isso, né? E a Bíblia fala que você deve amar os seus inimigos. Você deve entender isso. Senhor, dá um jeito na vida daquela pessoa que um dia fez isso, fez aquele mal. Senhor, me dê uma oportunidade só, mas uma oportunidade para encontrar com ele, Senhor. Me dá uma oportunidade, eu vou acabar com a raça dele. Oração com motivação errada. Jesus falou em sua palavra: você não recebe, você pede e não recebe, porque pedis mal para gastar no vosso próprio proveito. Quando o Bartimeu chega diante do Senhor e diz: Senhor, a única coisa que eu quero ver. Jesus naquela hora, querido, não abriu só a visão natural de Bartimeu, mas abriu a visão espiritual de Bartimeu. Jesus abriu um leque na vida dele. Aquele homem, ele quando chegou perto de Jesus, primeira coisa, já quero saber essa capa. A capa foi de quem? Meu pai passado. Matou meu pai, ele fez. Foi um homem guerreiro, lutou por uma causa nobre. Passado, eu tenho uma nova direção. E agora eu estou com Jesus, eu tenho uma visão nova.
que eu vou fazer agora, mestre? Irmão, vamos embora, vamos caminhar. O que Bartimeu fez? Começou a seguir Jesus, caminhar Jesus. Em Lucas, que fala sobre esse texto também, diz que ele glorificava o Senhor e a multidão ia atrás glorificando, pois viu o que Deus fez na vida de Bartimeu. Isso é lindo demais. Quando as suas capas, as nossas capas são arrancadas, quando o nosso desejo não é um desejo de vingança, de simplesmente satisfazer algo do nosso ego, o nosso desejo é realmente ver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então você vai glorificar o Senhor, a alegria vai voltar na sua vida, e tem mais, as pessoas próximas de você vai ter o prazer de glorificar o Deus que você serve. Amém, não amém? Prazer de glorificar, porque um Deus assim eu quero glorificar, um Deus assim eu quero glorificar. E a Bíblia fala que esse homem chamado Bartimeu, ele passou a ser agora um discípulo de Jesus, ele passou a caminhar junto do Senhor. É assim que Deus tem feito na história de muitos nesse lugar, e é assim que Deus quer fazer na sua história. Irmão, quer tirar você lá, né, da sujeira dos pensamentos, da sujeira dos vícios, da morte da história, das perdas, né, dos traumas. O Senhor quer libertar a sua vida e fazer você a ver o teu futuro, a enxergar coisas novas. Tem gente que para, não consegue chegar, estou cego, não vejo mais nada, não vejo mais nada, não vejo mais nada, não vejo mais nada, não vê mais solução, não vê mais futuro. Deus vai tornar a fazer você enxergar o teu futuro. Deus vai colocar isso sobre a tua vida. Você crê nisso, sim ou não? Deus tem isso para a sua vida, Deus tem isso para a sua história, Deus tem isso para mim nesse lugar, Deus tem isso para você. Por isso nós glorificamos o nome do Senhor Jesus, porque o mesmo Deus que curou o Bartimeu é o mesmo Deus que hoje está nesse lugar, é o mesmo Deus que hoje está com as mãos estendidas, é o mesmo Deus que quer tocar na sua vida. Passado, querido, passado é passado, Deus vai fazer novo todas as coisas da tua vida. A história perdeu identidade, perdeu o nome, né? Perdeu a reputação, perdeu a moral. A Bíblia fala que existem vários homens de Deus que tinham passados, né, um passado triste, e Deus mudou o nome dele, Deus mudou a história dele. Por exemplo, Deus mudou o nome de Abrão. Deus mudou o nome de Abrão. Pai exaltado, falou assim: agora você não vai ser mais Abrão, você não vai ser mais, você vai ser agora Abraão, pai de multidão. Deus não muda só o nome, no sentido do nome, Deus muda a história. Sara, a esposa de Abraão, o nome dela era Sara, Deus mudou, você não vai chamar mais Sara, você vai chamar Sarai. Aquela mulher que era estéril, agora não é mais estéril, é a mulher que é mãe de muitos filhos. Deus mudou o nome de Saulo. Saulo, você não vai se chamar mais Saulo, você vai chamar agora Paulo. Querido, Deus mudou o nome de tanta gente. Deus mudou o nome de Jacó. Você não vai ser mais esse homem usurpador, agora você vai chamar Israel. Deus muda a história, Deus dá luz, Deus ilumina, Deus vai mudar a sua história. Amém, não amém, querido? Deus vai mudar. Pastor, até hoje eu fui um crente que carregava a capa. Era crente na igreja, mas carregava a capa do pecado, a capa da opressão, a capa, né, de não clamar o Senhor, de não orar ao Senhor, a capa de fazer votos e andar relaxadamente. Eu carregava muita coisa, não tinha a ouvir, não conseguia ouvir a voz de Deus, eu não conseguia falar com o Senhor, eu não conseguia identificar. Querido, essa capa vai cair sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Lança a capa fora e deixa o Senhor cobrir você com o manto do seu sangue, o manto do sangue de Jesus. A Bíblia fala que esse manto nos purifica de todo pecado e faz nova todas as coisas, restaura, fortalece. Aí a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas se passaram, as capas foram arrancadas, as maldições foram desfeitas, e hoje tudo se fez. Amém, queridos? Tudo se fez novo, e vai acontecer assim na sua vida. Só que não adianta você viver no novo e não enxergar o novo. Pega o mendigo, tira da rua e coloca dentro de um palácio, e ninguém cuida dele, e ninguém faz ele enxergar. Ele vai continuar sendo um mendigo dentro de um palácio. Pode ter tudo de bom. Imagina um palácio gaúcho, churrasco, carne, patalada. Aí bota o cara mendigo cego, ele vai se encher, só o que fazer churrasco aí, mas vai morrer com fome, e está do lado dele, certo? É igual você estar na presença de Deus e não conseguir ver o que Deus está reservado para a sua vida. É igual você estar na casa do Senhor
e não conseguir identificar que aquilo que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você perdeu, do que aquilo que arrancaram de você. Então não seja mais mendigo, não seja mais um cego espiritual. Creia que Deus tem algo reservado sobre a tua vida, e vai acontecer. Vai acontecer. Quantos creem? Você que crê, se coloca em pé, vamos orar junto em nome de Jesus. Quero profetizar sobre a tua vida hoje, sobre a tua história. Você que está em casa também, Deus te abençoe, Deus te levante, dê visão espiritual, te dê graça em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia.